Para você aí que quer saber como criar narrativas para ter muito mais resultado no digital e construir a sua autenticidade, seja um produto físico, seja um produto, a conversa de hoje vai ser com uma lenda, alguém que revolucionou o cenário de storytelling no mercado. Storytelling é contar a história certa para a pessoa certa. É isso. As pessoas, elas estão buscando uma história nova para vivenciar todos os dias. E a pessoa que oferece essa história para o seu cliente, vende. É simples assim. Espero que a gente consiga contribuir com vocês que estão nessa jornada aqui no digital, né? A gente sabe que na internet as pessoas não compram os melhores produtos, compram as melhores histórias. E meu objetivo aqui hoje é poder simplificar a sua história para que você possa vender mais. Pessoa que deixar aqui o melhor comentário a ser eleito pelo nosso time vai ganhar o quê, senhor Leandro Aguiari? Vai ganhar uma vaga presencial comigo, dia 6 e 7 de dezembro, na oficina de Criativos Criativos. É uma oficina que durante 2 dias a gente juntos constrói todos os criativos que vai fazer com que o seu lançamento, o seu perpétuo, o seu high ticket tenha um outro nível de performance. Aguiari, bem-vindo ao Hotmartcast. Cara, se 9 anos atrás me falassem que eu seria pago para sentar numa mesa e falar de storytelling com você, eu não acreditaria. Eu também não acreditaria. É uma honra estar com você aqui. Cara, que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por poder participar aqui desse episódio. Espero que a gente consiga contribuir com vocês que estão nessa jornada aqui no digital, né? A gente sabe que na internet as pessoas não compram os melhores produtos, compram as melhores histórias. E meu objetivo aqui hoje é poder simplificar a sua história para que você possa vender mais. Conta comigo, vamos dar a win, vamos para cima. Inclusive, não precisa falar agora o que é, mas para quem ficar ligado aqui no episódio, tem um mimo que, rapaz, não foi combinado antes. A gente sentou quase agora pra definir ali. Não é nem um mimo, é um super prêmio, cara. É um super prêmio, cara. Nem em Black Friday a galera tá dando esse prêmio aí não, cara. Olha aí, olha aí. Prêmio. Aguiari, fica com nós. A gente tava falando sobre muita coisa antes das câmeras, né? Várias Sim. fofocas de mercado, mas sempre falando bem das pessoas, inclusive. Sim. Mas você até comentou dos seus pontos fortes. E às vezes os pontos não tão fortes na sua carreira. Claro. Mas um ponto que é muito forte é o storytelling. E como que você define o que é um bom storytelling, assim, de maneira simples? De maneira simples, storytelling é contar a história certa para a pessoa certa. É isso. As pessoas, elas estão buscando uma história nova para vivenciar todos os dias. E a pessoa que oferece essa história para o seu cliente, vende. É simples assim, sem entrar no techniquez e sem filosofar demais. Cara, todo mundo sai da tua casa e o que ela busca? Ela busca algum tipo de transcendência. E o que oferece transcendência? O ato de comprar oferece transcendência. Toda vez que você compra algo, isso te dá um sentimento de, caraca, alguma coisa aconteceu. Algo novo rolou. Algo novo rolou. Numa vida com tantas mesmices, o ato da compra é um ato necessário do ser humano para ele se sentir vivo. Tanto que quando ele está em algum momento X ou Y, ele vai lá e compra alguma coisa, aquilo dá um elemento novo, uma história nova para ele viver. Então eu gosto dessa explicação, cara. Storytelling é a arte de contar a história certa para a pessoa certa. E que história é essa? É a história que as pessoas estão querendo viver, uma nova história que as pessoas estão querendo viver. Toda vez que eu coloco na mesa e falo, cara, o que você acha de você viver essa história no seu futuro? O cara olha para aquela história, ele olha para aquele futuro, ele sente aquele futuro no presente, e quando ele sente aquele futuro no presente, o cérebro não discerne o que é real do que é imaginário, tudo que é imaginário é sentido pelo corpo na totalidade. Sim. Então, quando ele sente aquele futuro no presente, ele fala, eu quero viver esse futuro. E aí ele diz sim pra você, porque você contou a história certa pra pessoa certa. Esse é um ponto legal de eu quero viver aquele futuro, porque a contação de história, né, modular bem uma história, não serve só pra vender, né, serve pra tudo na vida. Pô, entrevista de emprego é contar uma história. Tudo. Você sair pra conhecer uma pessoa, pra ser sua possível namorada, namorado,
Você vai ganhar essa pessoa na história que você conta. Absolutamente. Inclusive, quem já assistiu palestra minha, vê que tem um momento que eu mostro as minhas fotos de quando eu tinha 23 anos e as fotos da minha esposa quando ela tinha 23 anos. Aí você prova que você é um bom contador de história. Eu provo que eu sou o melhor mesmo por esse motivo, entendeu? Porque eu nunca vi um cara naquela situação, quebrado financeiramente, sem grana, ela num padrão de vida muito melhor que o meu. Ela bonita pra caramba, todo mundo queria ficar com ela, todo mundo queria namorar com ela, todo mundo queria casar com ela na igreja, todo mundo, meu Deus, quem será que vai casar com ela? E aí chegou um cara lá desmilinguido, 69 quilos, muito mal distribuídos, cabelinho lambido, aparelho na boca, sem manutenção, porque o nível de sem grana era tão grande que eu não tinha condição de fazer a manutenção do aparelho, ficava rasgando os dentes assim, ó. Era uma coisa terrível. Só que eu contei a história certa ali, né? Contei a história de futuro pra ela, tirei ela do presente, que isso é muito poderoso no storytelling, né, cara? Sim. A história tem esse poder, assim, de fazer o cara olhar pro presente, que é muito desafiador, que é muito dolorido que ele tá vivendo, aquele presente que, cara, tá doendo de todos os lados, e ele consegue mentalmente vivenciar uma história no futuro, se apegar a essa visão dessa história e conseguir enfrentar o presente por causa dessa história que ele tá querendo viver no futuro, por causa de um objetivo, de uma visão. Então, o storytelling realmente é como a gente se move, é como o ser humano se move para tomar suas decisões e escrever a sua vida, né? Eu costumo dizer que a gente nasce, a gente morre, e entre uma coisa e outra, o que a gente faz é escrever uma história. Exatamente. É o que a gente faz, cara. Estamos a 10 gente anos tem- no mercado digital fazendo o quê? A gente tem um certo controle sobre ela, mas não é total, né? Então você tem que Não. saber embalar da maneira certa ali. Eu comecei o episódio falando que se 9 anos atrás ou 10 anos atrás me falasse que eu estaria sendo pago para sentar numa mesa com você para falar disso, porque eu entrei no mercado de infoprodutos, né? 10 anos atrás. E naquela Eu época... também, completando 10 Aí, anos. ó. 2014. Leandro Aguiar. É bodas do quê? 10 anos? Cara, eu não sei, mas 10 Também não anos, sei. cara. Leandro Aguiari não era uma pessoa conhecida, assim, por ensinar ou vender. Você era um cara que estava mais na Cara, produção. Eu era um produtor audiovisual, que entendia de áudio e de vídeo. Exatamente. E as pessoas... O sonho de muita gente era ter uma sequência de lançamento gravada por você. Era um negócio que era tipo uma assinatura, né? Igual você tem ali a Ferrari Pininfarina, Era o Audi estado da arte 4. dos lançamentos. Era o estado da arte. E você meio que foi indo adiante, vindo mais pra frente da câmera. E é um caso que muita gente tenta fazer e não dá tão certo. Sim. Você conseguiu uma relevância muito grande sendo o expert, indo do bastidor pra frente, sem parar de fazer o bastidor também, né? Que você ainda executa bastante produção Sim. foda. Como que foi essa virada pra você? O que você acha que te levou a isso? Irmão, vamos lá. Foi muito difícil, cara. Continua sendo, é difícil. Porque eu praticamente fiquei 12 anos como produtor audiovisual. Então, eu era aquele cara que tinha domínio da parte áudio, vídeo, né? Sou músico. Não, é legal, porque você chegou no estúdio, você olhou pra coisas que ninguém olha. É, total. Você viu a galera fazendo correção de cor. É isso aí, não, porque o que acontece? Eu entendo tudo aqui, eu sei tudo isso aqui eu sei como é que funciona, eu sei por que essas luzes de contra estão aqui. Então, eu manjo de iluminação, de produção, de estética, principalmente de estética, cara. Se fosse falar uma coisa que eu sou bom, é na estética das coisas. Então, desde quando eu era produtor musical, a música tem uma estética, um começo, meio e fim, que tem que soar bem. Depois eu fui fazer videoclipe, o videoclipe tinha que ter uma estética. Quando eu entrei no mercado de lançamentos, eu entrei com essa mesma premissa. Caraca, as coisas esteticamente não estão organizadas. Vamos melhorar a estética? É meio esquizofrênico, né? É meio esquizofrênico mesmo, a questão da estética. E aí eu falei, cara, vamos melhorar a estética das coisas. Aí depois que eu fui descobrir o que era storytelling, o Érico me falou, o Érico virou pra mim, eu fiz um vídeo pra ele, sem ele ter me pedido, um estudo de caso. Eu comecei fazendo estudo de caso pro Érico Rocha. Né, foi o Érico que abriu a porta do mercado para mim, e eu fiz um estudo de caso do Luciano Rezende, que era um aluno do Érico Rocha. Lembro demais. E aquele estudo de caso, ele era super simples, gravado na casa do Luciano Rezende, eu fiz à distância via Skype, só que tinha uma estética muito boa, era o timer. Então, a hora que deu play para 1.500 pessoas no Fórmula de Lançamento ao Vivo, em 2014, e as pessoas assistiram aquele vídeo, elas se emocionaram e choraram. E aí o Érico virou para mim e falou, cara, como você é muito bom em storytelling. Eu falei, o que é storytelling? Eu nem sabia o que era storytelling. Eu falei, o que é storytelling? Eu falei, cara, eu só fiz o áudio e vídeo. Não, cara, tem uma coisa além do áudio e vídeo que você fez aí, que é a forma como você desenhou a história. Aí eu comecei, há 10 anos atrás, essa jornada em busca de,
cara, como é que eu ensino isso que eu sei fazer, que eu faço já naturalmente? A minha forma de olhar o mundo é uma forma estética de storytelling. Então, eu comecei a buscar ferramentas e caminhos para poder ensinar isso para as pessoas. Aí eu fiquei até 2020, na pandemia, somente nos bastidores. 2020 eu começo a sair de leve, mas ainda tímido. 2021 eu decido sair de vez. Saio de vez. Aí eu faço os lançamentos emblemáticos, com aquelas coisas, construindo personagens, trazendo uma outra visão, o personagem do medo, o seu peri, o brabo, construindo universos de narrativa, de storytelling para envolver o público. É um ano muito forte pra gente, a gente estoura ali naquele ano, a gente tem um ano bem exponencial em 2021, mas ainda assim eu tava desconfortável na posição de especialista. Porque eu falei, caraca, eu preciso me desenvolver mais. Então eu passei 2022, 2023 só entregando mentoria one-on-one para fazer as pessoas fazerem aquilo que eu fazia. Eu falei, cara, eu vou descer pra mentoria. Quando eu digo descer, não é no modo de rebaixar, mas no modo Vou pro campo de batalha. É, no modo que não tem conversa, cara. Eu sei fazer, então eu vou pegar um a um ali, mentorado, vou pegar esse cara, vou olhar no olho dele e vou falar, cara, eu faria isso. Aí depois eu vou fazer a desconstrução e esse cara vai ter que executar nessa mentoria, tem um ciclo de começo, meio e fim, eu vou ter que acompanhar isso, vou ver os desafios que ele tem na execução e com isso eu vou refinando o meu método. Então foi o que eu fiz em 22 e 23. Fiquei só focado em mentoria. E aí em 24 agora, a gente saiu da mentoria para criar oficinas ali na casa do storytelling. Já vou falar mais sobre isso. A gente abriu uma casa, né? Eu fui para os Estados Unidos, morei lá 5 anos, voltei agora em janeiro de 2024. E nessa casa do storytelling, com as oficinas presenciais, trabalhando ali grupo de 80, 100 pessoas. E aí o ano que vem agora a gente vai escalar mais para vender para mais pessoas. Por quê? Porque a gente masterizou muito o método, o passo a passo, como a pessoa vai conseguir ter os resultados e fazer como eu faria ou olhar como eu olharia para a narrativa do projeto dela. Ainda mais com inteligência artificial agora, tudo isso ajuda muito para que as pessoas não fiquem mais travadas no seu storytelling, não fiquem no lúdico, no abstrato, mas que elas consigam aterrissar o que é storytelling, aplicar e entender que o que move o mundo é a narrativa. Quem domina a narrativa domina o mundo, então não faz sentido ela não dominar essa habilidade. E eu não dominava essa habilidade na totalidade, nem da comunicação. Cara, em 2014 eu não conseguia falar 3 coisas que fizessem sentido. Eu era muito confuso na comunicação e eu fui trabalhando esses mecanismos, desenvolvendo, e aí minha comunicação foi refletindo isso também, foi melhorando. É um processo de construção, né, cara? Estamos na jornada, eu diria que eu estou no começo dessa jornada aí. Os próximos 7 anos eu acho que eu vou me tornar o expert que eu posso ser ainda. Essa é sempre a meta, né? Eu vou aproveitar que você deu um gancho, pra gente já voltar na pauta, mas você deu um gancho que você falou da casa do storytelling, e a gente tinha falado do presente pra pessoa que deixar o melhor comentário aqui. Eita, vamos falar já agora? Já vou dar um spoiler, porque esse presente vale quanto, senhor Leandro Aguiar? Vale 10 mil reais esse presente. Vale 10 mil pila. Qual é o podcast que te dá um presente não de tem, 10 mil? irmão. Não tem, cara. É só Hotmartcast. Na verdade, é o Leandro Aguiar. É só Hotmartcast, oferecendo isso pra vocês. Cleiton Maranhão. Olha só, a pessoa que deixar aqui o melhor comentário a ser eleito pelo nosso time vai ganhar o quê, senhor Leandro Aguiar? Vai ganhar uma vaga presencial comigo, dia 6 e 7 de dezembro, na oficina de Criativos Criativos. É uma oficina que durante 2 dias a gente juntos constrói todos os criativos que vai fazer com que o seu lançamento, o seu perpétuo, o seu high ticket tenha um outro nível de performance. Nós estamos falando de criativos que baixam o custo por lead, aumenta o CTR. Estamos falando de criativos que faz com que o seu CAC, o seu custo de aquisição, seja menor. Estamos falando realmente de mergulhar para o universo dos criativos e em 2 dias a gente colocar a mão na massa. A casa do storytelling, ela vira um grande coworking. Então eu coloco ali de 40 a 50 empresas selecionadas. Geralmente vai o especialista e o estrategista, ou o estrategista e o copywriter, vai 2 pessoas da empresa. E a gente faz um grande laboratório. E existe um poder muito grande quando você une pessoas que já estão no game, jogando esse game, reunidas num ambiente que é um ambiente super diferenciado, lá dentro de um shopping, lá em Alphaville. Pé direito duplo, tal, uma vibe boa. E todo mundo tá pensando na mesma coisa. Então, o trabalho que você faz em 2 dias, muitas vezes é um trabalho que você faria em 2 semanas ou até um mês inteiro. E que pode mudar o resultado do seu ano todo. Cara, muda o resultado do ano todo. O que eu tenho de pessoas que foram fazer a oficina, por exemplo, o pessoal da Reg Life, que tem uma academia de poker. Os caras saíram de um lançamento de 1,5 milhão para 4,2 milhões
por causa dos criativos. Não, vou te contar. Eu vi uma palestra sua de criativos lá no grupo do Vinhas, No na Craft. Craft. Vinhas que já teve aqui, inclusive. E uma semana depois, eu vi pelo menos 5 pessoas executando os criativos da maneira que você comentou em uma palestra de 40 minutos. Então, imagino que 2 dias não geram. É pesado, 2 dias é pesado. O valor da oficina é R$10.000 por cabeça, são só 80 vagas. Né? Nesse momento, a gente tem umas 30 vagas disponíveis para essa do dia 6 e 7 de dezembro. Aham. Na verdade, agora a gente vai ter 29, porque esta Uma já é nossa. nós estamos aqui pro melhor comentário. Capricha no storytelling aí, hein, gente? Caprichem! Ainda aproveitando esse gancho, Vamos lá. você prova, então, que uma pessoa pode construir coisas criativas sem ela se achar criativa ou sem ela achar que ela tem talento para criatividade, né? Então, construir narrativa ou fazer uma atividade criativa Sim. não depende só de talento puro. Você consegue moldar isso nas pessoas. O que acontece, né? O artista, que se denomina artista, ele vai ter uma facilidade para ser mais criativo. Mas ele vai ter um desafio para ser mais executor. Uhum. Para ser mais o cara que aterriza essa criatividade e transforma em resultado. A pessoa que se diz não criativa é o caminho contrário. Ela vai ter um pouco de bug no começo da cabeça dela. Quando os assuntos forem mais criativos, o cara mais racional, a mente dele vai dar uma bugada. Mas não tem nada que não desbuga depois que o cara tem um método. Você não sente que às vezes tem uma onda de seriedade excessiva nas coisas? Às vezes os mentores têm essa... Absurdamente, cara. Absurdamente. Eu até vi aqui no código de cultura da Hotmart aqui, chegando aqui, né? Uhum. Tem lá o divirta-se, né? Cara, como que você não vai ter burnout se você não estiver se divertindo, cara? É inevitável um burnout. Uhum. O cara que se diverte, é igual quando eu passei os perrengues que eu passei, são vários, a gente pode contar algum deles aqui, mas vários perrengues ao longo da minha jornada. E quando eu lembro, eu não tava sofrendo tanto, porque eu tava me divertindo apesar dos perrengues, Uhum. entendeu? Eu tava conseguindo ali brincar, se divertir no meio do processo todo. Se você não se divertir no processo, as chances são de que o processo vai te engolir, porque, cara, empreendedorismo não é fácil. Empreendedorismo é para poucos. Poucos. Até vi uma postagem do Flávio Augusto esses dias que ele fala sobre isso, né? Que ele fala, dos poucos que se arriscam, poucos alcançam sucesso. Uhum. E dos que alcançam sucesso, poucos se mantêm no sucesso. Então, é para muito poucos mesmo. É para muito poucos mesmo. Então, quando a gente entende isso, cara, você entende, velho, eu preciso me divertir no processo obrigatoriamente. E os criativos é muito sobre isso, cara. Porque aquilo que você acha chato gravar, Uhum. a sua audiência acha chato assistir. Sim. Putz, você matou a pau agora. Pô, velho, se eu vou gravar um criativo, um anúncio, eu tô assim, cara, deixa eu tirar logo isso da frente que eu tenho mais o que fazer. A minha audiência tá lá no celular e ela tá da mesma forma. Deixa eu tirar logo isso da frente que eu tenho mais o que fazer. É. Ela reage ao estímulo que você emitiu. A gente emite muito mais do que aquilo que a gente fala só verbalmente, a nossa comunicação visual, etc. Então, quando eu tô de saco cheio gravando criativo, é uma coisa. Agora, quando eu entro num processo que é divertido, né? Igual a gente fez vários criativos esse ano, com o Sobral, com o Ícaro, e a galera tinha o prazer de ir lá pra casa do storytelling, da gente ter um lugar de tipo, cara, vamos deixar as coisas chatas da empresa de lado por esse momento agora e vamos se divertir. E aí, nesse processo de se divertir, cara, a gente fez coisas que geraram muito resultado. E eu acho... Por que eu te fiz essa pergunta? Tem hora que a pessoa ela vai sofrer pra produzir. E convenhamos, assim, pouca gente realmente gosta de sentar e olhar pra uma câmera. A gente tava tendo uma conversa ali fora agora. A gente falou, cara, a conversa sem câmera é muito boa também. É muito boa. E a pessoa acha que ela tem que adotar uma postura séria. Que ela tem que adotar aquela postura de não sei qual A arquétipo. postura high ticket. A postura high ticket. Sendo que ela pode fazer algo incrível sendo ela mesma, desde que esteja atrelada a um método que a direcione, né? Cara, uma das coisas que você falou aí é a parada da identidade. Existe uma identidade do especialista, né? Que é uma identidade do comunicador ali. E essa identidade tá ligada à autenticidade dele. Uhum. E para você ser autêntico, você tem que estar confortável. Não tô dizendo que você tem que fazer só o que você gosta, só estar confortável. Você tem que estar numa posição que você se sente, caraca, eu gosto. Você é aquilo. Eu gosto daquilo. Por que nasceram os criativos? Porque eu sempre gostei de ir para essa frequência da viagem. Uhum.
Putz, eu era sócio do Murilo Gun na Keep Learning School. Nos encontros do Mastermind lá do Platinum, em Brasília, na saudosa época ali, eu, Gun e o Goff ficava falando besteira o tempo todo, viajando. Então esse lugar de você deixar sua mente descolar da realidade, viajar, começar a viajar mesmo, falar umas coisas que não tem nada a ver, que não tem sentido, que é papo de maluco. Cara, esse lugar é muito bom. Por quê? Porque você começa a se divertir nesse lugar. E aí, quando você vai gravar um criativo, você tem que entrar nesse timing de frequência, que é uma frequência mais divertida. Uma frequência onde você tá mais descolado da realidade ali. Você tá meio que num personagem. Sim. E dentro do personagem... Você joga um RPG. Cara, fica uma diversão, velho. A gente fez um criativo lá, eu e o Sobral, que era fazendo como se fosse debate. Ah, incrível. Então eu entrava e falava uma coisa, ele entrava e falava outra. E toda vez que ele tava falando, tem uma câmera de bastidor, que é muito legal essa câmera, que toda vez que ele tava falando, eu tava, tipo, pagando mó pau pra atuação dele, assim. E quando ele entrava e eu tava ali atuando, ele tava do lado assim, putz, isso tá muito bom, cara. Então aquele momento de diversão ali, cara, é um momento de trabalho também. Cara, você vai ser só um momento de diversão? Não, cara. Você tem que ter as duas coisas. Eu acho que a gente tá saindo dessa fase. Eu vejo que, assim, a gente saiu de uma era que era o especialista, que era você precisa ser bom em uma coisa só, absurdamente bom, o melhor do mundo. Nós, como brasileiros, a gente não deu muito certo nesse lugar. Porque o brasileiro sempre foi mais generalista. Sim. Multipotencial. No generalismo, a gente fez o seguinte, a gente pegou o generalismo, que é ser bom em várias coisas, e misturou com o especialismo, tá? A gente pegou o generalismo e misturou com o especialista, que é, eu vou ser muito bom em muitas coisas. E aí veio uma sobrecarga absurda. Dá um pânico. Um pânico, porque assim, caraca, eu sou criativo, mas eu tenho que ser bom no nível hardcore de gestão também. Eu tenho que ser bom no nível hardcore de liderança. Eu tenho que ser bom hardcore no nível do comercial. Eu tenho que ser bom hardcore em tudo. Então, eu peguei o DNA do especialista, misturei com o generalista e passei a ter que ser bom em todas as áreas. E aí você matou o especialista. Aí matou o especialista. Qual que é a era que a gente está entrando agora? É a era do nexialismo, de dar nexo para as coisas. Quem que tem poder dentro da empresa? Qual é o profissional que é valioso? Qual que é o especialista que é valioso? É o cara que está na rua andando e vê um negócio que não tem sentido, que é o que o comediante tem. E ele fala, caraca, eu podia falar disso por esse ponto de vista e juntar esses dois pontos que estão desconectados e criar uma história nova a partir desses dois pontos que estão desconectados. O comediante, ele diz sim pra tudo, né? Ele olha pras coisas, ele cria conexões sem rejeitar quase nenhuma, até ele ter ou não a ideia dele. É o porquê não. Foi o que o Kiso fez ali. Ele foi na oficina de criativos, pagou 2 cadeiras pra estar lá. Em teoria, não fazia sentido um cara racional como ele estar numa oficina de criativos. E ele saiu de lá empolgadaço. É um dos melhores cases da oficina. Entendeu? Por quê? Porque ele saiu de lá e ele enxergou um campo de possibilidades e ele enxergou um método que dava para ser criativo através do método. Dava para ser criativo através de você criar, identificar dentro do seu contexto quais são os cenários, os personagens e os diálogos que já estão acontecendo dentro do teu mercado. Vou dar um exemplo aqui. No dia a dia de uma empresa de negócios digitais. Quais são os cenários, quais são os personagens, quais são os diálogos? Tem design? Tem design. Tem design. Se tem design, qual que é o diálogo desse design geralmente? Você liga pro cara e fala, e aí, tá pronto? O cara fala, tá quase. Aí o tá quase dele, 9 da manhã, depois 1 da tarde. E aí, tá pronto? Aí o cara fala, tá quase. Já tô entregando. É um padrão, você entende diálogos, que é um padrão, o design atrasar o combinado. O copy colocar mais texto do que devia. O copy colocar mais texto que devia. O cara tá pegando muitos clientes e tá dando uma desculpinha. Aí eu penso, né, uso criatividade. Se esse design tá atrasando, o que ele tá fazendo entre um intervalo e outro? Cara, ele pode estar fazendo um churrasco com os amigos e falando no telefone comigo, tá quase, ele tá fazendo outra coisa. Eu posso brincar com esse cenário, posso usar um pouco do lúdico para brincar com essa história. Até porque uma boa narrativa, ela entretém, né? Ela entretém o cara. E não só, qualquer conteúdo ele tem que entreter. E todo mundo vai compartilhar. Vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais simples ainda. Quem participa de Mastermind? Chega no final do ano, tem um personagem ali, que são os players de Mastermind, e tem um diálogo que acontece sempre no final de ano, que é, e aí, bro?
vai renovar? Aí o cara do outro lado vira pra ele e fala assim, ó. Ah, cara, não sei, acho que não, acho que deu. Aí os dois vão pro pitch. Aí os dois voltam um pra cara do outro e falam, Renovei. não tem como ficar de fora, né, irmão? Não tem como ficar de fora. Você tá entendendo que eu não criei esse diálogo? Ele já existe. Existe. Eu só identifiquei. Então a criatividade, ela tá muito mais em você ativar o seu olhar para identificar coisas que estão acontecendo no cotidiano e você fazer esse download e depois você representar através de uma narrativa este download, porque a audiência que escuta, igual agora você deu uma risada, gera identificação, do que você necessariamente criar do zero. O problema da criatividade, a objeção que as pessoas têm, é que quando ela pensa em criatividade, ela pensa em criar do zero. E a premissa da criatividade não é essa. A premissa é você pegar as coisas que estão em movimento e dar nexo para elas. É tipo no hobby com um artista, que você pega uma coisa que já existe e você ressignifica com o seu olhar, né? Você dá nexo. É igual agora. Ninguém pegou essa cena de Mastermind e fez um criativo. Se eu fizer um produto para pitch, ok? E falar, essa é a diferença do poder de um pitch. Antes ninguém ia renovar, depois os caras entraram, escutaram um pitch, voltaram e renovaram. Pronto, eu tenho um baita criativo, eu tenho um baita anúncio, e eu peguei uma cena do cotidiano. Então o exercício que eu faço com todo mundo lá na oficina é o exercício de traquear quais são os cenários, quais os personagens, quais os diálogos que já existem dentro do seu universo. O diferencial do criativo é que ele é um conteúdo que você coloca no Instagram e ele funciona como orgânico. Então ele tem um alcance muito bom. Isso é legal porque geralmente quando você tem um vídeo de venda, vendendo algo, com um call to action, não é o vídeo que vai ter mais engajamento. Então o criativo, ele tem engajamento no Instagram, como um Reels, como um Shorts, como um vídeo de TikTok. E quando você sobe ele no gerenciador de anúncio, ele também performa bem no gerenciador de anúncio. Então, você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você consegue ter o tráfego pago e o tráfego orgânico dentro de uma peça que gerou um sentimento na tua audiência. Isso que as pessoas demoram para entender. Cara, se você fizer sua audiência rir, é um sentimento, você tem mais crédito social com ela do que qualquer outra player. Se você fizer a sua audiência sentir raiva, é um crédito social. Por isso que as pessoas que são mais polêmicas, elas têm muito crédito social e elas entram na mente da tua audiência. É aquela coisa, né? Essa pessoa tem coragem de falar o que eu penso. Exatamente, cara. E ela pode ser polêmico o que for. Cara, se você gera qualquer tipo de sentimento na audiência, qualquer um, essa audiência vai ter você mais tempo. Aquela história de alugar um triplex na cabeça da audiência. Ela vai ter você mais tempo no tempo de mente dela, na memória dela. Por quê? Porque você gerou um sentimento. Você fez ela rir, você fez ela ficar com raiva, você fez ela discordar. Qualquer coisa que seja, positivo ou negativo. Às vezes rola um medo nosso de quem senta na frente da câmera, de a gente fazer uma coisa que vai desagradar alguém, ou a gente quer agradar alguém, ou quer passar uma mensagem só. Mas, na verdade, o bom mesmo é fazer tudo, né? Tipo assim, é você agradar e desagradar. Meu, tem muita gente que eu acompanho, que eu sigo e que eu admiro, que eu não concordo com 40%, 50% do que a pessoa fala. Mas você olha ali e fala, pô, mas tem um ouro nisso aqui. Não, e maturidade pra saber discernir. Caraca, eu não gosto desse cara nisso, mas nisso esse cara é muito bom, hein, cara. E aí, é bom a gente abordar isso enquanto criador de conteúdo também, né? Que falar, cara, eu vou falar coisas que as pessoas não vão gostar, mas eu vou trazer coisas valiosas pra ela. Exatamente. E na hora que você fala dos grandes, né? Eu penso em muita gente que a gente conhece, de puladeira, tipo o Ícaro. Uma parte do conteúdo deles vai incomodar. E eu acho que é por incomodar que a gente continua vendo. Sim, cara. Identifica e incomoda. Identifica e incomoda. Cara, essa parada de ter uma coisa que gera um conflito, sempre... O que move o storytelling é o conflito. Então, esse conflito, consciente ou inconsciente, é o que vai trazer a atenção das pessoas. Por exemplo, Ladeira. É um cara muito bem sucedido, é um big player, mas é um cara que tem o cabelo desarrumado e que não tem cara de milionário. Entendeu? Então, isso vai gerar por si próprio um conflito consciente ou inconsciente. Tem pessoas que vão ver e vão falar, caraca, olha o resultado desse cara. Por que esse cara não tá com um relógio de 300 mil na mão, no braço? É um conflito isso, quer não é um conflito que vai manter a pessoa ali num personagem, conectada com o personagem. Porque, caraca, por que esse cara tá vindo de avião normal e ele poderia ter um avião... Não, e ninguém sabe qual é o carro dele. Ninguém sabe qual é o carro dele. E é um carro popular. Então, por que esse cara não tá andando de uma Lamborghini, uma Ferrari?
Quer queira ou quer não, isso gera um conflito, porque na cabeça das pessoas, se o cara tiver muito dinheiro, ele vai ter uma vida, né, que ele vai gastar esse dinheiro em coisas. Mas o cara não gosta de carro, o cara não gosta de... Então tem conflito. Toda vez que tem um conflito, tem a atenção das pessoas. Por isso que toda vez que um filme é um filme best-seller, é um filme que as pessoas fizeram a audiência se conectar com o vilão. Uhum. Né? Tem uma série que eu odeio, que é La Casa de Papel, mas ela foi estourada. Então eu analiso de forma fria. O storytelling por detrás da série, não baseado no meu gosto pessoal. E você fala, não faz sentido, cara. Os caras estão do lado dos bandidos. E naturalmente, a sua mente, consciente ou inconsciente, quando você está assistindo aquilo e você está vendo e você está torcendo pelo bandido, você sabe que aquilo é errado. Uhum. E aquilo sua mente inconsciente está falando, mas isso é errado, mas eu tô gostando, mas isso é errado, mas eu tô gostando. Esse lugar é o lugar da atenção, é o lugar da retenção. Isso no cinema é muito explorado. E agora, com essa... com o advento da Creator Economy, os personagens que têm essas características, eles se destacam mais. Que é o que o Ícaro fala muito sobre levantar os muros e tal. Por quê? Porque você começa a se posicionar. Posicionamento é ocupar seu espaço. Ocupar seu espaço é você falar das coisas que você acredita e das coisas do que você combate. Deixar muito claro quais são seus inimigos, que você combate, que você até não respeita em determinados níveis, e deixar muito claro as coisas que você é a favor. O mundo de hoje é esse mundo que as pessoas estão querendo tomar partido e querer fazer parte de algo. Querendo se identificar, né? Tanto que as grandes marcas, elas ficaram em cima do muro durante muitos anos. E a gente vai ver nos próximos 10 anos as grandes marcas deixando de ficar em cima do muro, entendendo que ela vai ter que comunicar a linguagem de certas tribos para alcançar essas tribos. Por quê? Porque essa geração do futuro, que começa agora e vai para os próximos 10 anos, é uma geração que ela vai se identificar com uma narrativa. Então ela precisa de identificação e de pertencimento para consumir. Por isso que existem estudos aí mostrando que talvez 80% das marcas existentes hoje, essas marcas podem morrer nos próximos 10 anos. Por quê? Porque elas não se conectam com essa geração Z, por exemplo. Não tem identificação. Não tem uma história que conecta com a história que essa galera quer viver. Elas são mundos paralelos, então a pessoa não consome aquilo que não faz sentido na rotina dela. Na real, a raiz do marketing é essa, né? Você criar uma marca que vai ter conexão com as pessoas. Que vai fazer parte da rotina da pessoa. A gente não quer que as pessoas sejam nossos clientes, a gente quer que ela seja nosso usuário. E se ela é o nosso usuário, qual é o momento do dia dela que ela vai usar o nosso produto, que ela vai consumir o nosso produto, e o nosso produto vai fazer a vida dela ser melhor naquele momento do dia. Quando você entra na rotina da pessoa, acabou, o seu produto vende. Cara, tem uma coisa assim, muita gente não sabe, por exemplo, que você vem da Zona Leste de São Paulo, que nem sempre a vida Itaquera. foi morar em Orlando, ser vizinho do Mickey. Você é uma pessoa que, ao longo desses 10 anos de mercado, faturou mais de 400 milhões de reais em lançamentos, em vendas no total. Quais você acham que são as principais habilidades de alguém que fatura quase R$500 bilhão? Vamos lá, primeira coisa, né? Eu vim de Itaquera, estudei no Hiroshima, cidade de Hiroshima, escola de Itaquera. E até 2014 eu era um cara endividado, R$300 mil em dívida. Coisa pouca. Um cara que passava muito perrengue financeiro. Não, e 300 mil em 2014 era tipo R$500 milhão agora, ou mais. Cara, eu acho que é 1 milhão agora, hein? Se a gente pegar os cálculos bonitinho, cara. Por aí. Deve dar quase R$1 milhão. E, cara, um cara que trabalhava na área fonográfica, que era produtor audiovisual, fazia clipe pra banda, música pra banda, então não tinha dinheiro circulando nesse mercado. Então era um cara que tinha muito apetite, mas no mercado errado. Não adianta você semear no asfalto que não vai crescer. Quando eu venho pro digital e encontro o mercado com um terreno muito próspero, eu falo, caraca, eu vou dar o all-in. Então a primeira característica indiscutível de quem consegue romper esse platô de pobreza e ascender financeiramente é a característica de que para fazer essa ascensão, não tem como você fazer essa ascensão sem dar o all-in, que é aquela sigla do poker que quando você coloca todas as fichas na mesa.
Cara, eu não vi um cara que não deu all-in, que virou um big player. O cara que colocou todas as fichas, falou, cara, ou vai ou vai. Cara, sabe o que todo mundo que senta nessa cadeira que você sentou tem em comum? Todo mundo teve que fazer uma virada de carreira agressiva. All-in. All-in. All-in, cara. E as pessoas muitas vezes elas falam, mas eu não tenho coragem de dar o all-in. E eu falo, não é que você não tem coragem, você não tem visão. Porque quando você se apaixona por uma visão, a coragem vem de brinde. Uhum. Coragem vem de brinde. Por quê? Eu lembro de 2014, caraca, eu já fazia over-delivery, entregava um bom trabalho num mercado que não pagava bem. Quando eu encontrei um mercado que pagava bem, caraca, eu fiquei maluco. O Érico perguntou pra mim, você consegue fazer mais um vídeo desse? Eu falei, quantos você conseguir pagar? Meu amigo, enquanto o teu bolso puder pagar aqui, eu vou fazer. Por quê? Porque eu tinha enxergado ali uma oportunidade de mudar de vida. Na sua jornada profissional, para você, toda vez que você quer ir para um novo patamar, cara, você vai ter que dar um all-in. Sim. Você vai ter que colocar na mesa mais risco do que você está acostumado e mais risco do que você gostaria. Em compensação, quanto maior o risco, maior a recompensa, né? Maior- Quando dá certo. Não. Cara, empreendedorismo paga muito bem, porque o risco é muito alto. Uhum. Lançamento paga muito bem, porque o risco é muito alto. Você tem a chance aí de uma semana para outra, eu lembro. Meu Deus do céu. 2019, março de 2019. Que ano maravilhoso, que mês maravilhoso. Eu lembro, no começo do mês eu tinha um saldo X e no final do mês eu tinha 10 milhões de reais a mais na minha conta. É muito dinheiro Uhum. nesse período. Porra. Mas e o preço que estava sendo pago para gerar aquilo? Tem um preço, tem um risco. Isso que você falou é fundamental, porque assim, estar com 10 milhões na conta não quer dizer que você tem 10 milhões de reais. Não, é só um número. Só que para você alcançar aquele número, você tem que correr um risco maior. Então, primeiro passo. Inclusive se endividar. Inclusive, primeiro passo, cara, você tem que entender quais os níveis você tem condição de correr. Quando eu entrei no digital, eu falo isso para todo mundo. Quando eu entrei em 2014, eu ia empreender. Tanto que eu comecei fazendo o lançamento do Ricardinho Paraíso, do baixista. Que foi a história do meu primeiro 6 em 7. A fantástica história do bolinho de leite ninho. Minha esposa pediu pra mim, Mori, você compra um bolinho de leite ninho pra mim? E aí eu peguei uma Livina que eu tinha, parcela atrasada. 6 meses de parcela atrasada. Fui lá buscar o bolinho, daqui a pouco um cara chega e fala pra mim, cara, desesperado. Você esqueceu de puxar o freio de mão do seu carro. Eu, o quê? Quando eu olho pra trás, o carro desceu ladeira abaixo. Putz. Tombou num condomínio de luxo lá na Granja Viana, estourou a portaria toda e a lateral do carro ficou toda destruída. E eu tava assim, ó. Que bom, hein? Que maravilha, hein, Jesus? Grandes são as suas promessas. Que alegria. Destombou o carro, voltei pra casa. Voltei pra casa. Minha esposa falou, o que aconteceu? Eu falei, dá pra perceber, né? Olha pro carro. Um incidente. Lógico que eu levei o bolinho, não sou louco. Entreguei o bolinho pra ela. E ela, o que você vai fazer? Eu falei, vou colar o carro com silver tape. É o que tava Fui fazendo. no dia seguinte, peguei silver tape no material de construção do lado de casa, colei o carro com silver tape. 2 semanas depois, jogo do Brasil e México. Eu tô ali, pegando uma câmera emprestada pra fazer um clipe pra ganhar R$300. Quando eu tô saindo com a câmera, vem um cara num Onix vermelho, mexendo no WhatsApp. O cara quase me atropela e o cara acerta a traseira da Livina. Putz. Irmão, era tanto sofrimento nessa época, pra você ter uma ideia, nessa época meu patrimônio total acumulado era R$20. É tipo, eu não tinha grana pra nada. Uhum. Era tanto sofrimento que eu paro assim e eu só observo a situação. Chega uma hora de sofrimento da vida que você tá tão sofrido que você nem sente mais. Você só observa e fala, nossa, meu carro ficou um dado. Ele era retangular, você só avalia. Ele era retangular e ficou quadrado. O cara saiu desesperado, me pedindo desculpa. Eu tava tão assim, relaxa, bro. Onde fica o ponto de ônibus aqui pra poder voltar pra casa? Você já pensa na solução, você nem sofre com o acontecido. Uhum. E ali, cara, aquele carro foi pra PT. 30 dias depois eu recebi R$36 mil. Dos R$36 mil,
20 tinha de parcela atrasada, sobrou 16. Dos 16 mil, eu paguei uns aluguéis atrasados, sobrou 5 mil. Dos 1.000, minha esposa falou, o que você vai fazer com isso? Eu peguei 1.500, aluguei um carro no nome do meu cunhado, no cartão de crédito dele, e peguei R$3.500 e dei o all-in para fazer o lançamento do baixista, amigo meu, Ricardinho Paraíso, em 2014, setembro de 2014. Dei o all-in, R$3.500 de investimento, 20 dias depois, tinha feito R$120 mil. Meu primeiro 6 em 7. Terminei de fazer isso. Quando eu fiz isso, cara, a minha visão ali era empreender. Falei, vou fazer isso várias vezes. Só que aí veio o convite do Érico para eu prestar serviço para ele. E, cara, na época, dado as questões emocionais que eu estava vivendo, fazia muito mais sentido para mim, naqueles anos, fechar alguns contratos de prestação de serviço com os players do mercado digital. Tem uma certa estabilidade. Uma certa estabilidade. Então, eu fiz uma carteira ali que me dava 100, 150 mil por mês, todo mês caindo. Para um cara que veio de uma vida de muita dificuldade financeira, pô, 100 mil por mês, cara. E às vezes não precisa 100 mil, não. Faz uma coisa que vai dar 20 por mês, 10 por mês. Mas sabe que você vai poder... Aquilo, eu consegui me organizar mentalmente para poder depois dar um salto e virar sócio do Augusto Cury, lançar a Academia de Gestão da Emoção, de ir lá para a Infomoney e fazer o design dos MBAs. 2017, 18, 19, a gente já estava lançando os MBAs lá pela Infomoney, que faz parte do Grupo XP, virar sócio do Murilo Gun. Então, assim, fazer grandes lançamentos tendo sociedade só foi possível nos anos de 17, 18, 19, 20, daí por diante, porque em 15, 16 eu segurei um pouco e fiquei prestando serviço. E muita gente falava para mim, cara, você devia estar fazendo lançamento. Eu falei, não, irmão, deixa eu pegar o meu garantido aqui, que já tô vendo um lugar de muito risco, de uma jornada de muito risco, de muito questões financeiras. Deixa eu me organizar mentalmente aqui para poder ir pro próximo passo. E aí depois também a mesma coisa, eu dei o all-in. Eu tinha um monte de gente querendo que eu prestasse serviço. Eu deixei o mercado com uma demanda gigantesca. Tanto que o Gabriel Zanirato, que trabalhava comigo, pegou essa demanda, eu liberei ele para isso. Deixei muita demanda para os videomakers, porque eu não podia pegar mais essa demanda. E dei o all-in e fui virar sócio, abrir empresa, construir negócios, escolas digitais. Dei o all-in ali para ir para esse patamar. A mesma coisa acontece depois, quando eu saio dos bastidores, liquido essas empresas e vou dar o all-in agora, eu como especialista. Então, essa característica de tempos em tempos para você ir para um novo patamar de sucesso, do all-in, ela é necessária. Por quê? Você não pode ser refém do seu sucesso. Sim. Se você ficar refém do seu sucesso anterior, você não pode pegar o próximo sucesso, porque sucesso não sobrepõe sucesso. Tem que estar disposto a abrir mão do sucesso que você já conquistou para você poder pegar um novo sucesso e agora chamar esse de sucesso novo. Então, toda vez que você está indo para um novo patamar, o empreendedor que está em movimento, ele está sempre se reinventando. Ele está sempre olhando para um novo lugar, que ele está tendo uma nova visão, ele está se apaixonando por essa visão, e essa visão está dando de brinde coragem para ele falar, cara, tudo bem, esse sucesso que eu conquistei é bom, mas esse sucesso que eu vou conquistar é melhor do que esse. Deixa eu ir para esse sucesso. Você atinge a velocidade de cruzeiro e escala, né? Teve uma vez que eu estava num evento que alguém chegou na Bárbara Bruna e perguntou, falou, mas eu tenho um negócio que tá indo muito bem de tal jeito, por que eu vou fazer um novo movimento que talvez me deixe desconfortável, não sei o que? Ela falou, cara, porque você é empresário. E um empresário que ele não aceita um desafio novo, ele coloca o negócio dele em risco. É isso. Porque o negócio vai parar de crescer. Total. Tem que ser movido a desafio. Aguiari, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da sua mente, de onde você publica suas ideias, suas próximas oficinas, seus produtos, em quais redes sociais essa turma pode te seguir? Estamos focados ali no Instagram hoje, tá? @LeandroAguiari. E ano que vem, a gente vai fazer o que a gente chama de Barulho dos Bons no YouTube, de uma forma muito intencional, muito forte. Estamos preparando todo o canal do YouTube para o ano que vem. 2025 é um ano que eu vou focar no YouTube, definitivamente. Como eu venho dessa área produção audiovisual, né, tem esse DNA do estado da arte, então a gente vai vir para o YouTube muito forte, mas nesse momento agora vai para o Instagram. Vão ter 2 oficinas ainda esse ano lá na Casa do Storytelling, então você pode me encontrar presencialmente lá. Nós vamos desenhar a narrativa perfeita do teu negócio. Você vai entrar lá com muita confusão e vai sair de lá com muita clareza, porque o storytelling é um mecanismo de gerar clareza. A mente humana, ela tem muitos dados, muitas informações. E a história, ela faz aquela sequência de começo, meio e fim na mente. Tanto que muitas vezes você não lembra de uma história, e aí quando você lembra da história, você consegue falar meia hora sobre ela.
Da onde veio esse arquivo de meia hora? Ele estava lá, só que ele estava confuso porque você não sabia qual história contar. Então a gente faz esse trabalho lá na Casa do Storytelling. A gente está começando, a Casa do Storytelling nem foi inaugurada ainda, a inauguração oficial vai ser em 2025. Mas você pode falar comigo no Instagram, @LeandroAguiari. A gente produz conteúdo ali constantemente, diariamente. E ali eu vou explicando para você como que você pode ser uma dessas pessoas que está comigo na Casa do Storytelling esse ano ainda. Ano que vem tem lançamento de infoproduto, aí tem lançamento de tickets mais acessíveis. Agora, nesse momento, nós estamos com os tickets da Casa do Storytelling, as oficinas da casa. Vai no meu Instagram, fala comigo lá, tamo junto. É nóis. Maravilha. Irmão, muito obrigado, não só por ter vindo ao podcast, por tudo que você fez nesse mercado, você é um dos responsáveis pela revolução do audiovisual nele. Então, o que você faz tem um impacto absurdo, de coração. Obrigado, cara. Alegria estar aqui. Por ter voltado ao Brasil, por estar aqui com a gente. Para você que acompanha o Hotmartcast 2 vezes por semana, a gente está no seu YouTube, no seu player preferido de áudio. Ficamos aí e até a próxima. Tamo junto!